seu nome completo? Vasco Manuel Valadares Pereira. Há quantos anos é pescador? 50. Já era familiar. Os meus antecessores, meu pai, meu avô já tinham um barco e, portanto, isso levou-me à aproximação do mar e, portanto, comecei a gostar e dediquei-me ao mar. Na sua profissão, por que mares já navegou? Ou seja, grosso modo, em todo o Atlântico. Isto quer dizer, desde a América do Norte à América do Sul e desde a África do Sul até à Groenlândia, deste lado. Portanto, muitos países de um lado e do outro do Atlântico já visitei durante 30 anos. Quais as vantagens de ser pescador? As vantagens, esta é uma resposta que requer mais palavras para explicar e várias explicações. Portanto, as vantagens de ser pescador aqui, na próxima casa, portanto, é a liberdade que tem, portanto, também não ser um trabalho que é repetitivo, nunca é a mesma coisa, é sempre diferente, portanto, apaixono-nos por isso, é um trabalho sempre diferente. E quando estamos longe, nos navios grandes, então visitamos muitos lugares, vemos muitas coisas diferentes, muitas sociedades diferentes da nossa, isso apaixona-nos também e leva-nos a gostarmos de trabalhar dessa forma, além do trabalho ser muito duro. Quais as desvantagens da sua profissão? As vantagens da minha profissão é não haver regulação ainda em relação à pesca, à extração do pescado. Portanto, quando se excede a extração, automaticamente não recuperam os estoques do pescado e nós pescamos menos. Portanto, há menos rentabilidade. Portanto, há muito trabalho a fazer na questão da preservação das espécies piscícolas para que, de facto, continue a haver quantidade suficiente para se ganhar bem a vida com qualquer profissão. Existe mais pescado no mar no presente ou no passado? É um bocadinho relativo também às espécies que, de facto, existem as mesmas quantidades, sensivelmente. Outras, de facto, estão muito abaixo daquilo que era no passado. Portanto, com os 50 anos que eu tenho, há, de facto, muitas que têm sido muito exploradas e há muito menos, mas outras ainda se mantêm. É preciso preservá-las também. Agora fale da pesca da sardinha. Esta espécie da pesca da sardinha de malhado tem origem na Galiza, na Espanha. Portanto, há 2 séculos atrás, houve uma família que se radicou em Vila Praia de Âncora, vinda da Espanha, e que trouxe, de facto, esta qualidade de pesca de malhar, que é retirada uma a uma, portanto, não é uma forma predatória de pesca, foi importada da Galiza há cerca de 200 anos. Neste momento temos 100 licenciamentos destes no nosso país, em Portugal. Os espanhóis na Galiza têm 450 nos dias da atualidade e, portanto, é uma pesca que não se dimensiona para ser predatória, precisamente por ter que ser feita manualmente. Portanto, isto é o histórico desta pesca da sardinha. Outras qualidades de pesca existem, mais predatórias, portanto. Na atualidade temos então um vídeo que podemos acompanhar, o processo está praticamente todo bem explícito, com a explicação é fácil de compreender. Sr. Vasco, aqui em Vila Praia de Âncora, quantos barcos aqui andam à pesca da sardinha? A pesca da sardinha, entre aqueles que utilizam por rentabilidade e aqueles que não têm rentabilidade ou falta de tripulação para o fazer, porque de facto requer uma experiência, portanto neste momento temos 4 embarcações a efetuar a tempo inteiro na época da sardinha e temos 9 licenciamentos. Encaminha mais? Encaminha neste momento não existe nenhum. Não há nenhum? Não. Havia vários, mas neste momento não há. Agora vou perguntar uma coisa ao Sr. Vasco, uma coisa mágica que acontece no mar. Às vezes, a pesca da sardinha normalmente é à noite, não é, Sr. Vasco? Sim. E às vezes eles encontram uma coisa especial, portanto um fenómeno especial que há no mar, que é mesmo mágico. Um fenómeno no mar que praticamente só quem navega de noite no mar é que o conhece, porque não acontece sempre, só acontece quando não há lua cheia, quando está tudo escuro, quando é lua nova e tudo escuro, é que esse fenómeno acontece. Há motivos para isso,
E, portanto, a gente consegue ver o peixe a nadar, consegue, com a experiência, saber que peixe é. Se for um golfinho, vê-se passar ao nosso lado, com a luminosidade, para vocês entenderem, género de fluorescente, como se usa nos casacos refletores. Portanto, o peixe navega e uma pessoa vê um reflexo, como se fosse um casaco refletor, a nadar, um modelo para onde se dirige, tudo, se é peixe pequeno, se está mais profundo, se está mais à superfície. Portanto, isso só acontece em noites muito escuras, que é uma coisa admirável, porque de facto há muita luz na água. Quem não conhece fica, digo eu, até talvez assustado se vir tantas coisas a fluorescentes na água assim de noite de repente. Vós estás a perceber? Portanto, os peixinhos no mar, portanto, ao andarem na água, é como se deixassem um rastro de luz, portanto, vê-se aquela luz toda e vê-se até o peixe que é e que tipo de peixe é que está no mar. Quando está tudo escuro, a água está escura, mas se houver peixes a andar a nadar na água, vê-se luz e esses peixes parecem que estão iluminados. O vento a passar por nós. E se for um peixe pequenino, claro que faz muito mais pequenino. A luz é tão intensa, a luminosidade no escuro, que parece um foguete quando a gente vê na televisão, um foguete a passar, a deixar aquele fumo, não é? E essa mesma coisa em luz dentro d'água. Estás a ver? Não sabias disto? Não. Isto é mágico mesmo, não é? É? Então, depois a ver se conseguimos perceber porque é que acontece isso. Pronto, isso acontece de facto devido à salinidade da água. Se for água doce, isso não acontece. Portanto, só acontece, neste caso, no mar em água salgada. Quanto mais quantidade de sal, digamos assim, salinidade tiver a água, mais luminescente fica, mais luz faz. E é provocado pelo movimento do peixe? Movimento, exatamente. Tudo que se mova faz isso. Se Mas nós não é atirarmos nada... uma pedra para a água nesse momento, vemos a luz da pedra ir para o fundo. Portanto, aquilo faz uma luz e a pedra é para baixo. Está a ver? Temos de perguntar isto a um professor de Física, o que é que acontece, ou Físico-Químico, para ver se ele consegue explicar isto bem. Agora, em relação ao emalhar, que diferença é que há entre emalhar e que espécies é que há, que maneiras é que há de pescar a sardinha? A sardinha pode ser pescada por sucção, portanto, gera de uma mangueira que suga o peixe, e pode ser pescada por cerco, ou seja, nós temos um determinado cardume à nossa beira, lançamos uma rede à volta dele, fechamos a rede por baixo, há maneiras de fechar a rede por baixo, a rede é muito alta, não é? E esse cardume todo fica dentro dessa bacia que nós formamos com a rede. E depois, com uma pequena argola, com uma rede, tiramos o peixe de dentro para dentro do barco. Portanto, o peixe está vivo, lá fechado, a gente não o deixou sair, fechou com a rede, e tira-se. Chama-se, então, a arte do cerco. Nós cercamos o peixe e não o deixamos sair. E essa sardinha que está lá? Pode estar outros animais, pode estar golfinhos, pode estar tudo. Ao cercar, tudo o que estiver dentro daquele cardume fica preso automaticamente. Portanto, seja um tubarão, seja uma tartaruga, seja o que for, fica lá preso. Claro, não é cedo que morre, mas também pode morrer esse peixe que não é o do nosso interesse. Se ficar lá um golfinho, nós temos que tirar a sardinha e ele pode acabar por asfixiar lá dentro junto do peixe. Mas não é a nossa intenção, ou seja, de quem trabalha com essa arte, matar o golfinho, mas por coincidência ele fica asfixiado no meio do peixe e pode morrer, de facto. Aquelas traineiras, elas pescam com arte do cerco. E quando vão para o mar, aqui nos nossos, onde elas pescam, costuma aparecer golfinhos, é? Sim, sempre. Ah, é? Sempre. Isso é regular e normalíssimo nos acompanharem, porque elas acompanham-nos. Se o barco estiver parado, não nos acompanha. Mas se o barco começar a andar, o golfinho põe-se ao lado do barco e começa a demonstrar que anda mais. E passa para frente, brinca, vem para trás. Enquanto o barco navegar, qualquer barco, isto acontece. O golfinho acompanha o barco, ou os golfinhos que estiverem ali, pode ser até quantidade enorme, eles acompanham sempre o barco e passam pela frente, vêm para trás outra vez. Portanto, aquilo é quase um desafio à velocidade que nós levamos, que é ridículo em relação a eles. Eles atingem cerca de 100 km, não é? Está próximo a isso. E nós, por muito que naveguemos a toda a força, não andamos mais de 30, isso é preciso andar muito, não é? E eles então desafiam a nossa velocidade, põe-se na brincadeira com a gente, no barco, já estamos habituados a isso, bem respirar,
Andam para frente, para trás, vêm outra vez para trás e acompanham-nos enquanto a gente andar a navegar. Quando parar o barco, aborrecem-se todos e vão-se embora. Portanto, isso nós temos Então, muito pouquinho aquelas treineiras que estão ali em Viana do Castelo, quando saem para o mar, mais ou menos a quantos quilómetros, não sei se sabes, estão da costa? aqui. Eles normalmente trabalham aqui em quilómetros até cerca de 15 quilómetros. É a área normal de atuação deles, embora eles não tenham interdição de trabalhar mais fora. Mas a área de interesse deles, a legislação permite-lhes aproximar-se, portanto, 1800 metros da costa, ou seja, uma milha, não podem entrar mais dentro que essa área, embora eles entrem na mesma, não é? Portanto, não há fiscalização, é uma das faltas que tem o nosso país, acima de qualquer outro, daquilo que vi. Portanto, há muita falta de cumprimento da própria legislação que existe, além de ser necessário aplicar outra, porque eu estive em países que não se pode fazer as infrações que se faz aqui, porque não chegam ao barco para pagá-las, não é? Aqui não, são pequenas coimas, pequenas multas e, portanto, eles abusam na mesma. Pequenas multas, nós, por acaso, saiu numa notícia há pouco tempo, dia 10 de outubro, não foi, meninos? Em que foram apreendidas 2 embarcações que estavam a pescar ali na zona. Que estamos a falar. É dessas? Essas é que são as que estão ali em Viana. Embora fossem esposendo, mas eram as mesmas embarcações. Exatamente. E é assim, a coima, elas, pelo que diz a notícia, é de aproximadamente 57 mil euros. Sim, mas isso é o máximo da coisa. Ah, então explica-nos isso. Portanto, eu ainda há pouco tempo fiz uma infração, porque deixei um aparelho que chegou à superfície, um barco prendeu nesse aparelho, portanto não é uma infração propositada, não foi um propósito. Portanto, o aparelho de pesca. O aparelho é um aparelho de pesca, portanto são as redes, mais simples falar. É arte. Portanto, a arte de pesca. Portanto, deixei, ficou à superfície, o fundo era mais baixo, embora estivesse tudo dentro da legislação, dentro da lei. Ficou um barco preso, portanto, pus em perigo outra embarcação e tinha uma coima a ser aplicável, ou seja, uma multa, entre os 400 euros e os 2.500. Portanto, é aí que está o mínimo que me podiam passar e o máximo. Eu paguei, neste caso, 525 por análise de comandante. Portanto, não houve prejuízos para ninguém, portanto, foi praticamente quase o mínimo. E quando se fala nos jornais de 37, 50 mil euros, é sempre o máximo dessa multa. Nesse caso, falariam da minha 2.500, mas eu não paguei 2.500, paguei quase o mínimo, ou 525 neste caso. Portanto, quando põe nos jornais essas coimas, são de facto o máximo das coimas que pode atingir. Pois há defesas, há pedidos que se fazem e justificações, não é? Em que ela de facto vem cá para baixo. Quando se é um incidente, e muitas vezes da mesma forma, sem uma base de desculpa, automaticamente pode ir de facto ao máximo, ou se prejudicar alguém ou provocar algum acidente. É por isso que elas têm um mínimo e máximo para aquilo que é o infrator habitual, não é? E para aquilo que de facto faz uma infração uma vez só. Sim, porque também foi em outubro, mas não foi em setembro, a outra não foi, já não me lembro bem, que também foram apanhados, mas era com meia tonelada a mais e o máximo era 37 mil euros que dizia na notícia, não é? Serão os mesmos? Eram 2 embarcações em Viana? Em princípio, normalmente são os mesmos, eles são, mas não é a mesma infração. Não é a mesma infração. Uma coisa é que eles agora foram apanhados a trabalhar dentro de uma área de reserva, sim, uma área protegida, e a outra foi uma infração de excesso de pesca. Portanto, a pesca, o peixe que está a bordo cumpre os parâmetros da lei, portanto tem o tamanho adequado, a arte de pesca também é adequada, a hora de pesca e a zona também é adequada, unicamente pescou a mais do que aquilo que era permitido naquele dia. Não é? Não há uma restrição à espécie, portanto não está a cota interditada, portanto tem a cota vigente, portanto há aqui muitas sim, formas depois de analisar essa multa. Quando pescam a mais, o que é que tem de deitar o peixe fora? Não. Quando se pesca a mais, a bordo sim, a bordo, se detectarmos que de facto temos essa quantidade a mais, temos que botar fora. Se não, morto ou vivo, não importa. A lei é para não incentivar a que se traga peixe a mais, portanto, se fosse para trazer para a terra, a gente ia sempre arranjar uma forma de tentar passá-lo a maior parte das vezes sem que ninguém visse, não é? Portanto, a legislação não prevê manter a bordo o excesso de captura. Portanto, a pessoa capturou, tem que o lançar ao mar naquele momento, vivo ou morto, não importa. então aquelas 10 toneladas, mais ou menos, foram para o mar.
Porque acho que aquilo Não, foi. essas não, porque essas foram capturadas numa zona proibida e estavam à descarga interna. Ah, ok. Automaticamente, esse peixe, sendo comprado, que dão essa hipótese ao próprio, não é? Pode ir ao leilão, comprar o peixe. Esse dinheiro vai para o Estado e depois vem a coima. Não é? Neste caso, foi o que aconteceu aqui, é isso que acontece. Quando, de facto, a captura não cumpre as medidas de lei, mas é aceitável, portanto, pode ser combustível, é dado às instituições. Não é? Isso é outro caso. Vai para os lares, vai para os jardins de infância, não sei, para tudo que tenha cantinas, é dado às instituições. Quando ele não tem o tamanho de lei, que não pode ser comercializado. É só na questão do tamanho, então. Exatamente. Se não é vendido e Se não é vendido. para a coima. Não é Se for nada. peixe comestível que esteja no caso de estar em beda, e se for capturado em beda, mas é peixe aceitável, portanto é também para as instituições. Portanto, se eu tiver a sardinha, estiver vedada e trouxer uma captura de sardinha, essa sardinha não é devolvida ao mar, é dada às instituições, não pode ser comercializada porque a própria, não havendo cotas, está interditada a sua venda, a manutenção a bordo, venda e comercialização. Portanto, transporte e tudo, portanto não pode ser sequer transportado em lado nenhum. Automaticamente, ao ser apreendida, é logo entregue às instituições. Sendo fora de cota, portanto, não havendo permissão para pescar, mas depois sendo... claro. Neste momento ainda se pode pescar sardinha? Sim, neste momento ainda. Desde que tenha cota. Neste tem a cota, claro. A cota é barco a barco ou é... A cota é nacional. Estas embarcações, não só estas da pesca pelágica como a nossa, como o pequeno centro, portanto embarcações de 9 metros, até 9 metros, ou seja, os barcos mais pequenos, podem pescar 3% da cota. Tem essa autonomia de 3% dentro da cota. Quando a cota é cumprida de um lado e do outro, é interditada na totalidade. Normalmente acaba primeiro uma dos maiores. Portanto, esses 97% dos barcos grandes acabam primeiro a cota. Passado uns dias, ou na mesma altura, eles esperam, embora já tenha terminado os 3% da cota dos pequenos, deixam passar 3 ou 4 dias para que, de facto, acompanhe o corte da cota dos grandes. Normalmente é quase sempre ao mesmo tempo. Este ano, como deram mais tonelagem, automaticamente deve-se manter, por as previsões, talvez este mês ainda. Qual é a altura do defeso da sardinha? O término da cota. E depois a abertura tem sido, depois também... Sim, mas há algum espaço no ano em que não é permitido sim, mesmo embora pescar? não seja um espaço sempre rígido, porque depois é negociada a abertura da cota, mas entre o 15 de maio e o 1 de junho é a abertura da sardinha até esta altura, fim de outubro. Portanto, normalmente negocia-se uma cota até o fim de outubro. Mas esta, como não foi capturado o permitido na cota, vai-se prolongar até terminar a cota, até ao fim do ano, E depois mas até vai abril, terminar antes. depois até final de abril não Nada, pode não há pescar. pesca. Que é aí a altura das obras? Não só. Às vezes também sai fora dessa parte, mas normalmente é quando a sardinha não tem gordura, não tem tanto valor alimentar e também, portanto, era estar a capturar a sardinha para baixos valores e dar cabo do mercado, portanto a oferta e a procura não era a mesma e não tem muito interesse e é por isso que eles alargam mais o período de paragem e ao mesmo tempo apanha grande parte do período da desova. Sim. Mas para si, quando é que ela faz a desova, a sardinha? Ela faz agora, próximo a maio. Quando começamos em maio, ainda há muita sardinha com ova, mas não é todos os anos. Ela também não desova sempre à mesma época, isso tem a ver com as temperaturas da água. Se a água for mais fria, atrasa a desova, e portanto chegamos até perto de junho ainda com ova. E quando as águas são mais quentes, que é o caso deste ano, que as águas são bastante acima daquilo que é normal, ela desova mais cedo. Todos os peixes desovam mais cedo com as águas quentes. A água está mesmo a aquecer? Nós não temos essa percepção aqui ainda, mesmo nos anos que eu tenho de trabalho, que são muitos, mas não temos essa percepção se está a aquecer. Agora, que temos tido tópicos que nunca atingimos, o caso deste ano, 21 graus, que é muito fácil atingir aqui na Cornualha, aqui a norte, portanto a norte de Espanha, é fácil, parece impossível ser a norte e é fácil atingir os 21 graus. Aqui, que eu me recordo, nunca atingi 21 graus e este ano tivemos, de facto, ali um mês, talvez com 21 graus de temperatura de água.
O que também noto a acompanhar isso e que se nota a diferença para quem trabalha é que de facto há espécies que estão a ganhar mais dimensão, mais quantidade, que não era hábito e quando eu era novo quase não se via. Não é? O caso do atum albacora, o caso do tubarão tintureira, pequeno. Portanto, há aqui uma série de peixes que se vê muito mais quantidade agora que se via na minha juventude. Portanto, pode haver aí alguma coisa que os técnicos devem ter já bem estudado, mas que nós, na realidade, o que notamos é isso. Há tópicos, na generalidade do ano não, tudo está regular, há águas frias, há águas quentes, mas que há tópicos acima de temperatura que eu nunca vi nos 50 anos de trabalho, isso já tenho detectado, sim. Muito bem. Desculpa, não é estar aqui a fazer- Não, é espetacular, porque assim ficámos a saber, olha, já descobrimos aqui muitas coisas que tínhamos uma ideia não assim tão acertada. Antes de nos falar então aqui mesmo, mas diga uma coisa, Sr. Vasco, quais são as espécies que normalmente, além da sardinha, se pescam no cerco? Diga-nos, aquilo que você já viu. Aquilo outras que eu já vi, espécies? vamos falar de muita quantidade e do acessório, Muito ou seja, bem. tudo bem junto. Isso mesmo, é Na importante. quantidade temos o biqueirão, portanto, que é parece uma sardinha, mais pequeno, mas é outra espécie, portanto tem um gosto diferente, também é bastante saboroso. Não há um hábito de o comer muito cá em Portugal, só enlatado, mas come-se muito em Espanha. Portanto, eles capturam isso, têm cotas adequadas para isso, isto em quantidade. Mas claro, a cota interdita aos de apanharem mais do que aquilo que é necessário. Apanham robalos, muitas vezes, estamos a falar 2, 3, 4, 10 toneladas de robalos, portanto, Grandes ou pequenos? grandes e pequenos, tudo. Tudo misturado. Tudo. Sargos também, muita quantidade, quando eu apanho os cardumes, nesta altura no inverno os cardumes estão para desovar muito juntos, o peixe está muito junto, e portanto eles chegam a capturar muitas toneladas de pescado, e quando isto acontece por vários barcos, estamos a falar mesmo de dezenas de toneladas até. Desculpa lá, Sr. Vasco, só atalhar um bocadinho. No cerco é só uma treineira que está a trabalhar ou estão mais barcos a ajudar? Não, trabalha uma só por si. É claro que eles têm um hábito, os espanhóis, os portugueses não. Os portugueses são diferentes, Individualista. são mais individualistas, exatamente. Os espanhóis, um dá com peixe, todos chamam aquilo chama todos. E portanto podemos ter 20 barcos a trabalhar com 20 cardumes que vão desaparecer naquela hora. Os portugueses não. Os portugueses dão com o cardume, tentam esconder para ser só à venda, ser mais valorizado. Portanto, trabalham de outra maneira. Nunca se vê 20 barcos juntos portugueses, mas é fácil ver 20 barcos juntos espanhóis. E quando isso acontece, tudo que é cardume que está ali de interesse, ou seja, sardinha, seja robalos, seja sargos, seja corvinas, também acontece. Portanto, cavala também acontece. Portanto, aquilo desaparece tudo naquela área, porque eles chamam uns dos outros e levam dezenas de toneladas para a terra. Não? O carapau também O carapau é também é cardume, mas esse não temos aqui indícios que esteja de facto em extinção ainda, nem nada disso. O que é mais... Mas também apanham um carapau lá no cerco, junto com a Sim, sardinha, também tem porque licença nós queremos para saber apanhar. as espécies que apanham lá dentro. E também tem a licença para isso. Para o carapau também há uma licença. Não é rígida, mas há um limite de descarga, portanto há um controle mínimo, porque não há sequer mínimo de indícios que de facto a espécie esteja a sofrer com a captura, Sim. porque não é grandemente comercializada, como é o caso da sardinha ou do biqueirão, ou até da cavala, que é mais comercializada para isco por outras artes, para arte e outros. Portanto, é muito comercializada. Vai para isco? Sim, para isco é muito comercializada a cavala. Penso que um dia teremos problemas também com o salto da cavala. Não noto indícios, mas já se nota aqui na costa que já não há aquelas enchentes de cavala que havia anos atrás. Pode ser cíclico, pode ser uma coincidência das águas também, que tem influência no movimento dos cardumes, mas que se nota uma diminuição da cavala, porque de facto há uma incidência muito grande para isco de outras artes, seja para colos, seja para espadarte, tudo com som a cavala. E eles no esco usam a cavala, mas usam outros peixes também, ou não? Cavalo pota, ou Pota? seja, pota, que é lula, aquela espécie de lula pota, que sai do tocar agora e eles atiram-se mais para a cavala. Há barcos mesmo a pescar cavala, por exemplo, temos o caso aqui na Espanha, tem barcos mesmo de pescar cavala, seja pelo cerco, seja pelo anzol. Há um sistema
quase como a pesca da lua, por anzol intermitente, que aquilo entra por um lado, sai pelo outro, e ela, o próprio anzol com as pequenas penas, ela atira-se àquilo e já a própria máquina tira-as em cima. Não é Aquilo, preciso isto. nada, não é preciso trabalho nenhum. E, portanto, aí pode haver algum problema no futuro com a cabala. No carapau não é o caso, porque não é muito utilizado para isca, para consumo, e ainda não tem uma dimensão como a sardinha no consumo. E a sardinha, ao longo dos anos, a pesca da sardinha, tem diminuído a quantidade que se pesca ou tem-se mantido? Eu acho, por aquilo que eu tenho de experiência, que de facto já é muito tempo, nós tivemos ciclicamente muitas crises da sardinha. Eu recordo que em 1976, de 76 para a frente, isto era um ano bissexto, nunca mais me esqueço, era difícil conseguir subsistir até com a pesca, e no ano seguinte havia de tudo, não é? Portanto, não se trabalhou a sardinha nesse ano, eu era muito novo ainda, trabalhava com o meu pai, não se trabalhou a sardinha porque não havia rentabilidade, não havia sardinha nenhuma. Isso passou 2 anos seguidos, 75 e 76. E a seguir, pronto, já se tinha que fugir dela, que já não se podia sequer tirar da rede por quantidade tão enorme, não é? Isso acontece muito dia, não aconteceu este ano, embora não trabalhei afincadamente como eu costumo a sardinha, mas de largar aquilo trabalha-se com 500 metros, largar 100 metros, trazer 40 caixas, estamos a falar de meia tonelada de sardinha, e outra meia para tirar para isco, porque já não conseguíamos tirá-la com a qualidade de venda. Isto a trabalhar com 100 metros dos 500 que habitualmente trabalhamos. Não é? E com a rede pronto, de tresmalho? cheia, não, com a rede de malhar. De malhar. Portanto, a rede tão cheia que tinha quase uma sardinha em cada malhazinha daquelas, que tem 4 centímetros só. Portanto, vocês estão a ver um tapete tudo cheio de sardinha, que não há um espaço nenhum, e é preciso tirá-la uma a uma, aquilo dá muito trabalho e leva muito tempo. A última já está um bocado mole, portanto já vai para isco, já se aproveita para isco e não para comercializar para as pessoas comerem. O que nós lemos é que diz que agora, efetivamente, há imensa sardinha, pronto, já ela conseguiu se reproduzir, diz que pode ter a ver com o Covid, os anos que estivemos de confinamento, as pessoas consumiram menos, e também houve se calhar menos pesca, e ela conseguiu se reproduzir. Acha que isso pode ser uma explicação? Não, eu isto vou por outro lado. Tem influência de facto, mas é um controle de quantidade de descarga diária. Isto temos a ver porque as cotas que foram implementadas não estavam a prever, nem estavam sequer paralelas ao Covid. Portanto, havia cotas rígidas, quantidade rígida, e as descargas tinham que ser cumpridas, houvesse ou não o Covid, aquelas descargas estavam controladas. Valorizou mais, porque a quantidade não era muita, não é? Valorizou mais e automaticamente não se podia exceder aquela quantidade de pesca. Houvesse ou não Covid, ela foi toda pescada à cota. Portanto, eu vou aqui que de facto houve uma legislação adequada para exercer a recuperação da sardinha nessa altura, porque não se podia trazer mais do que aquilo, houvesse ou não Covid. Houve coincidência ao Covid ao mesmo tempo, de facto as pessoas também não podiam consumir muito, mas ela também não se podia capturar, e isso é que era a lei. Portanto, o problema está na lei, que foi cumprida e foi bem implementada, e não no Covid. Senhor Vasco, o meu pai costuma dizer que antes a sardinha era comida dos pobres e hoje é comida dos ricos. Concorda com essa afirmação? Concordo, sem dúvida, porque de facto eu que viajei por todo lado, já provei sardinha em muitos lados, a nossa sardinha aqui é de facto única. Quando falo aqui, não me cinjo especificamente a Vila Praia d'Âncora, falo no norte do país, pelo menos até o centro do país. A nossa sardinha é de facto única. Eu viajei, trabalhei, comi sardinha em muitos sítios, Marrocos, África do Sul, também há sardinha. Ligeiramente, uma tem o olho maior, outra tem a escala maior, outra cresce mais, mas é sardinha igual à nossa, no gosto não tem nada a ver com a nossa. Portanto, eu por isso digo que isso era comida dos pobres, porque havia muita quantidade e era fácil, não era preciso investir muito nessa altura para pescar muita sardinha e dar de comer a muita gente, não é? Hoje não é bem assim, porque hoje a gente captura aquilo que de facto o mercado vai absorver. Eu, se tiver a possibilidade de pescar 100 caixas, eu não quero 100 caixas de sardinha, estamos a falar de uma tonelada, porque eu não vou ter escoamento adequado e valorizado para poder escoar 100 caixas de sardinha, ou seja, a tonelada. Eu prefiro levar 200 ou 300 quilos e vender a 5 euros o quilo, por exemplo, e não levar 100 quilos e ela estar um pouco mais mole e depois ter que vender a 50 cêntimos.
Eu não quero isso, eu quero pescar aquilo que é necessário e que me dê o valor que ela merece porque está cuidada, não é? Portanto, nesse tempo, então trazia-se muito, toda a gente ajudava, toda a gente comia, porque havia fome, e o que interessava era trazer muita, porque a gente nesse tempo o que fazia? Nós hoje pomos na arca ou no frigorífico, os vossos pais também põem, não é? E nós naquele tempo não se punha, tinha que se ter sal, não havia frigoríficos, não havia arca, por muito estranho que nos pareça, não havia. Não havia nem frigoríficos nem arcas, e portanto tinha que ser salgado. Ora, se pescássemos muita sardinha, ela estivesse um pouco mole, mas se for salgada, ela endurece. Não é? Tudo que é salgado fica mais duro, como o bacalhau e os peixes. E portanto dava para guardar salgado. Não importava que trouxéssemos mais mole ou menos mole. Hoje em dia não. As pessoas não comem salgado, não vai endurecer no sal, nós vamos levar para comer fresco. Não é? Para o frigorífico. Então tem que, não pode estar mole, tem que estar bom, senão não queremos. Nem pagamos por isso. Portanto é diferente agora. Muito bem. Sr. Vasco, porquê é que aparece Petinga a vender? Parece Petinga porque eles têm uma quantidade acessória, eu não sei se é 5, se 10%, quando a cota de Petinga está aberta, que às vezes está fechada, não está sempre aberta em paralelo com a sardinha, portanto eles chamam, creio que a Petinga número 4. Portanto, há barcos que têm uma permissão de descarga em relação à captura, não é todos os dias, se ele capturar uma tonelada, se tiver 10%, automaticamente pode trazer 100 kg. Se por azar só capturar 100 kg, só pode trazer 10. O Petinga nem que encontra 10 toneladas. Portanto, há aqui um acompanhamento entre a captura principal de sardinha adulta e um acessório de Petinga. Não é? Na Espanha, e muita da que vemos à venda vem com origem de Espanha, porque dentro das rias é permitido pescar a Petinga a determinadas embarcações. Não é todas. Ora, lá é comercializado, sendo comprado lá, estamos na comunidade, pode passar a fronteira para aqui e pode ser comercializado aqui. Se vê, tenho reparado nos hipermercados, no Intermarché, no continente, a Petinga muitas vezes vem do Mar Negro até. Sim, vem de todo lado. Vem do Mediterrâneo, não é? Eu estive há 2 dias, estou à noite em Vigo, lá a estudar um bocadinho as vendas, o escoamento das vendas, e estava lá a Petinga da Rias, não sei, mas aquela que eu vi devia ter talvez 10 toneladas de Petinga.